Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Zuleão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho do Robinho Júnior, né? Robinho Júnior que está na mira do futebol inglês. Uma notícia ontem dizendo que olheiros do Liverpool e do Chelsea vão vir ao Brasil para acompanhar o jogador. Isso sinaliza realmente que provavelmente logo o Robinho Júnior deve sair do Santos. Nós vimos pouco do Robinho Júnior no profissional. Robinho Júnior que ele sobe, entra no Santos, né, tardiamente. Jogou pouquíssimo ali na base, era reserva na base, depois ele sobe. Também soube muito sobre a batuta do Neymar, né, que é o guardião do Robinho Júnior. Teve pouquíssima minutagem no profissional. Com essa chegada desse argelino Brahimi, bem provável que ele perca espaço cada vez mais. O Santos que faz o movimento ao contrário da sua história. Ele vai vendendo atletas novos, meninos, e vai contratando medalhões. Medalhões que ganham 1 milhão, 1 milhão e 100. E há medalhões, por exemplo, que nem entrar em campo entra, como, por exemplo, o senhor Ilharão, que está aí indo para 3 meses no Santos Futebol Clube e ganha 1.900.000 reais por mês. Nós temos o Mike, por exemplo, que ganha também um valor alto, Zé Rafael. O Santos faz um movimento contrário à sua história. Essa é a grande realidade. Robinho Júnior poderia ter mais oportunidades, o torcedor do Santos poderia vê-lo um pouquinho. Claro, o contexto do Santos é muito ruim. Geralmente jogadores jovens nos últimos tempos têm sofrido bastante com essa fase que o Santos vive. O mais recente dos jovens é o JP Sherman, por exemplo, que hoje é a terceira opção na lateral direita do Santos. Inclusive teve uma proposta irrisória do Porto de Portugal, porque desvalorizou. O Santos hoje é um clube que, para quem vê o mercado, vai oferecer pouco. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia veio aqui com 76 milhões, levou o Luca Meireles, que era um menino de base, um menino de seleção brasileira, artilheiro do Sub-20, e os caras vieram aqui e levaram o Luca Meireles. Muitos acharam que era um valor, foi um valor bom. Eu discordo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, aquele zagueiro do Palmeiras, que nem titular era, o Vitor Reis, foi por muito mais valia. Então hoje o Santos tá com os poucos jovens que temos, o Santos vai rifando no mercado, vai vendendo. A notícia que está circulando, inclusive na Inglaterra, vai vir tanto do Liverpool quanto do Chelsea, esses olheiros, para acompanhar o Robinho Júnior, principalmente em treinos, por exemplo, tá? O contrato do Robinho é até abril de 2027. Ele tem uma multa aí de 100 milhões de euros, o que dá 632 milhões de reais na cotação atual, que também não significa nada, né? Porque a do Luca Meireles era altíssima a multa, ele foi acho que nem por 10% do valor da multa. A grande realidade, pessoal, o Santos está com o Pires na mão, popularmente falando. Se o time inglês chegar aqui com 100 milhões, 90 milhões, vai levar o Robinho Júnior. Porque o Santos sabemos que a gente está com um problema sério financeiro. Um dos últimos reuniões do conselho disseram que o Santos estava devendo 1 bilhão e 200, segundo um conselheiro. Lembrando que o Marcelo Teixeira ele assume o Santos com 700 milhões. Então, a situação do Santos financeiramente é delicada. Como o Santos tem contratado esses jogadores, nós não sabemos. Agora, por exemplo, esse dinheiro do Luca Meireles, ele vai ser empregado em quê, por exemplo? Ele vai ser empregado em pagar o tal do famoso fluxo de caixa e pagar algumas dívidas. A folha do Santos é de 34 milhões. Então, galera,
pro torcedor, nós, torcedores santistas, estavam com uma expectativa alta de ver o Robinho Júnior com a camisa do Santos. Foi até frustrante, fomos aqui no Santos Juventude, Santos e Vasco aqui no Morumbi, não tivemos a oportunidade de vê-lo, né? Ainda bem que pelo Vasco não era nem para ele entrar do mesmo, que ia queimar o garoto, mas como Juventude ele poderia ter entrado, por exemplo, para relembrar aquele ano de 2002 que o pai dele foi determinante na história do Santos. A gente tem que saber separar as coisas. Foi determinante para a história do Santos, o Robinho. E infelizmente vamos ver muito pouco do Robinho Júnior. Ainda mais com a chegada do Brahimi, né? Um jogador de 25 anos, argelino, jogador de segundo escalão do seu país. Tomara que eu esteja errado, gente. Eu quero vir aqui depois fazer vídeos maravilhosos do tal do Brahimi, dizendo que ele é um grande jogador, mas os números mentem, né? Ou quer dizer, os números falam a verdade. Não é absoluto, mas o número é número. Os números do Brahim é muito ruim. É péssimo, na verdade. Então, galera, com essa chegada, ele vai perder cada vez mais espaço. Robinho Júnior, que faz muito tempo que não entra em campo. O que significa dizer que é um jogador que o Santos, ou os técnicos, ou as comissões técnicas, não vão apostar. E vou fazer só uma cornetagem. A gente sabe que o Vojvoda, pelo menos no Fortaleza, ele não era muito adepto a jogadores muito jovens. Bem que a base do Fortaleza não é lá essas coisas, mas tem esse detalhe. Espero que no Santos ele mude esse pensamento, vamos dizer assim. Mas é muito preocupante, né, os movimentos que o Santos faz em relação aos jogadores jovens. O Luca Meirelles saiu, a gente tivemos o David Washington lá atrás, que saiu muito cedo também, voltou agora, e muito mal. Então, gente, por exemplo, o Bom Tempo, um valor do Santos, logo também deve sair do Santos. Logo deve sair do Santos. O Santos, hoje em dia, ele não aproveita mais o garoto de base. Ele pega esses jogadores e, na verdade, quando os caras fazem a projeção financeira, eles colocam sempre a venda de atletas jovens, né? Para colocar no caixa do clube. O que é um pensamento totalmente arcaico, né? O correto é você fazer ao contrário. Né? Pegar esses jovens, por exemplo, você maturar o Robinho Júnior, deixar ele 2, 3 anos no clube, e sim você deixar o jogador preparado e você vai ter um ganho técnico do jogador. É um jogador que a gente viu que tem uma capacidade. Apesar de ser franzino, ele tem capacidade técnica. Então, galera, logo, mais um garoto da base deve ir embora do Santos. Como eu falei, né, a cotação dele, 100 milhões de euros, a sua multa, uma cotação de 632 milhões, claro que não vai ser vendido por isso. Se os ingleses chegarem aqui com 80, 90 milhões, ele é vendido. O Luca Meirelles foi vendido por 76 milhões por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que está em guerra, inclusive. Claro que o Shakhtar não treina na Ucrânia, mas é um país que está com muitos problemas, sabemos. Então, essa é a verdade. O Santos vive uma situação muito delicada. O Santos vende jogadores jovens, contrata medalhões, e geralmente medalhões que já estão ultrapassados nos seus respectivos clubes, né? Os famosos refugos. Porque hoje, desculpa, não quero fazer sendo mais corneteiro que eu já estou sendo, mas se a gente for pegar os jogadores que o Santos contratou, que até o momento não deram certo, são refugos dos clubes. Mike, Zé Rafael, bons jogadores, grandes jogadores, campeoníssimos, mas que já não serviam para o Palmeiras, por exemplo. Chiquinho Soares, grande jogador, mas que não servia para o Botafogo mais. Então o Santos, e jogadores caríssimos, essa é a verdade. O Santos que renovou com os garotos, por exemplo, Alencar, o zagueiro até 2030, o Gustavinho foi renovado, o volante também. O Santos não aproveita esses atletas.
Não sei para que renova, né? A renovação é para dizer que o cara é do Santos, que é da base, para vender os atletas. A verdade é essa, pessoal. Agora, eu não sei qual que é o cálculo que eles fazem para fazer essas vendas no futuro, né? Que são meninos que chegam cedo no Santos, chegam cedo no clube. O Santos tem um gasto com esses atletas e não são aproveitados no profissional, que no melhor dos mundos a gente acredita que eles são preparados para jogar no profissional. Mas parece que no Santos é o contrário, eles são preparados para ser vendidos, é diferente. Para fazer dinheiro. O Santos tem que mudar esse procedimento e o Marcelo Teixeira, sua diretoria, continua fazendo da mesma forma. Essa é a grande realidade. Tá bom, pessoal? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like aí, compartilha e vamos hypar também, tá bom? Obrigado, boa sexta-feira para vocês. Tchau, galera!